Deixa eu trazer algumas perguntas aqui e entrar um pouco com os pitacos. A Regina Gomes pergunta para mim especificamente, eu não sei exatamente por que você está fazendo essa pergunta, Regina, eu achei que já tivesse sido claro, mas você pergunta se eu sou contra a anistia. Então deixa eu falar claro, eu acho que uma das coisas mais importantes que precisam acontecer no Brasil é a gente conseguir punir general 4 estrelas que tenta dar golpe de Estado. Eu vou além. Eu acho mais importante punir os generais do que eu acho importante punir Bolsonaro. Não quer dizer que eu ache pouco importante punir Bolsonaro. Eu acho muito importante punir Bolsonaro. Mas, principalmente para a história do Brasil, a gente tem, desde o golpe que derrubou o primeiro-ministro Visconde Ouro Preto, em 1889, que você possivelmente conhece como a Proclamação da República, desde esse golpe, a gente teve uma penca de golpes de Estado, golpes militares. Aproximadamente metade com sucesso, aproximadamente metade sem sucesso. E só houve uma tentativa de punição, que foi em 1922, na qual o Marechal Hermes da Fonseca ficou preso por ordens do presidente Epitácio Pessoa durante 6 meses. Ficou numa cela espetacular, muito confortável, ele saía para passear no quartel, recebia a visita da dona Nair, que era a mulher dele, recebia grupo de samba para tocar. Você sabia que o Marechal Hermes, a dona Nair de Tefé, gostava muito de samba, né? Então, recebia... não foi punição de verdade, foi uma coisa meio mascarada. Os tenentes foram anistiados, os tenentes que tentaram dar o golpe foram anistiados em poucos meses também. Todos saíram para o Brasil e tentaram dar um novo golpe em 1924. E finalmente conseguiram em 1930. E puseram Getúlio Vargas, o grande libertador nacional, no governo. E em 64 eram os generais. Em 64 eram os generais. Tanto Castelo Branco quanto Costa e Silva haviam sido tenentes rebeldes em 1922. Então você está inteiramente certo. É isso. A gente está falando de uma linha contínua histórica, que começa em 1889 com o tio do Marechal Hermes, o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, o ponto aqui, a gente tem essa história. A história está olhando para a gente. O que aconteceu em 2022 não foi um acidente. Em algum momento vai ter que entranhar na cabeça das pessoas de que na história da fundação do Exército Brasileiro, na origem do Exército Brasileiro, na origem da República, existe a convicção de que militares têm o direito de vez em quando, discordar do escolhido pelo povo e botar outro no lugar. Está entranhado. A única maneira de você mudar isso é começar a fazer valer a lei e punir. E punir quer dizer cadeia. Então, quando você pergunta se eu sou contra a anistia, eu sou radicalmente contra a anistia para os generais. Eu sou contra a anistia para o Bolsonaro. Agora, eu estou perfeitamente disposto a abrir mão da pena contra a patuleia do 8 de janeiro, se isso representar a possibilidade de manter a manutenção dos generais. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque aí eu acho que política é um jogo de pragmatismo. A impressão que eu tenho, e isso não é uma impressão de achismo, isso é o que a turma de pesquisa de opinião está percebendo. Está crescente na opinião pública a percepção de que as penas para a turma que invadiu os 3 prédios dos 3 poderes no 8 de janeiro de 2023, de que essas penas estão exageradas. O Supremo já entendeu que esse é um problema, que essa percepção pública é um problema. E pode acontecer, possivelmente vai acontecer, de que isso vai virar um dos motes da eleição presidencial de 2026. A pena da patuleia. A pena daquela do peixe pequeno. Do peixe pequeno. E isso pode se transformar numa arma política na mão do candidato à presidência de direita, que pode chegar, e o acordo teria essa forma. Este acordo já está sendo conversado ali entre os líderes do PL, do PP, do Republicanos, etc. E a ideia do acordo é o seguinte: também existe crescente na sociedade brasileira, mais de 60% da população está exausta com o clima de violência no embate político. Então, um candidato de direita, cinicamente, demagogicamente, poderia chegar ao governo e fazer a seguinte proposta:
Vamos fazer uma anistia de pacificação nacional. Não tem nada a ver com Bolsonaro e generais. A gente vai soltar uns black blocs presos, uns outros, arranja lá uma meia dúzia de militantes de esquerda presos por causa de ônibus queimado, de estátua queimada, esses negócios. Vocês pegam essas turmas ali, uma meia dúzia, pega a turma do 8 de janeiro e bota de troco os generais e o Bolsonaro. Eu me preocupo muito com a possibilidade de eles terem essa desculpa. Se estamos indo para a eleição de um candidato que deva favores ao Bolsonaro em troca de votos, e possivelmente estamos, eu gostaria que esse candidato chegasse à presidência da República com o ônus de ter de dar anistia só para o Bolsonaro e para os generais. Aí ele que se explique para a sociedade brasileira de por que ele tomou essa decisão. Eu preferia que ou o Supremo resolvesse de uma maneira melhor, sem punições pesadas, o 8 de janeiro, ou então que o presidente Lula desse a graça presidencial para a turma do 8 de janeiro. E minha razão é justamente porque eu acho a punição dessa turma irrelevante. Quem dá golpe de Estado é quem tem poder. Quem dá golpe de Estado é militar com muitas estrelas aqui. Esse é o problema que nós temos. Nós não temos um problema de revolução no Brasil. O que nasce, governo derrubado pelo povo, é governo que é derrubado por revolução. Não acontecem revoluções no Brasil. O que a gente precisa cuidar é da democracia. E o problema que a democracia brasileira tem é só um. É general 4 estrelas que decide mudar ou manter quem está na presidência da República. Ou você acha que a gente sofre de outras ameaças à democracia na história brasileira? Não.